Então, vamos iniciar agora então a nossa videoaula a respeito da questão da nossa reta final da disciplina de Metodologia de Pesquisa 2, do qual então a gente vai ter um evento conhecido, como Qualimed. Qualimed então é um evento que encerra, a disciplina de Metodologia de Pesquisa 2 com a apresentação dos projetos de pesquisa, que tem por finalidade buscar sempre, a questão da qualificação médica dentro da metodologia de pesquisa, com o princípio principal da ciência, que é juntar os conhecimentos e termos, novas verdades que qualifiquem as ações. Então, isto é, nosso seminário final Qualimed. E como que vai ser a apresentação, deste seminário final? Então, eu vou estar passando aqui para vocês, o template geral referente a esta atividade, do qual, então, é só uma sugestão, de design, de fundos, Cada grupo tem a liberdade de criar, a forma como ele julgar melhor a questão referente, à apresentação, geral, assim, da questão do design em geral, mas, a sequência deve ser obedecida. Iniciando pela questão que vocês irão apresentar, do título do projeto, que irão colocar aqui, e na sequência a apresentação formal, com o nome de vocês, pesquisadores, e em seguida o nome do orientador. Então, inicialmente se faz então a apresentação do título, quem está nesta pesquisa, e na sequência faz então a apresentação do orientador, realizando para isso um print da primeira página do currículo Lattes do orientador, onde se tem a descrição, onde o apresentador, no caso o aluno que estiver apresentando, irá falar os pontos principais relativos à questão das qualificações que o orientador possui. Não é necessário ler todo esse texto que está no currículo Lattes, apenas dar uma enfatizada nos aspectos mais interessantes e importantes que o grupo julgar. Feito, então, a apresentação mais formal do orientador, inicia-se, então, a questão de dizer aonde se pretende divulgar o conhecimento científico adquirido. Então, vocês irão na página da revista que vocês escolheram para a publicação e vão fazer um print de qualquer edição desta revista e fazer a descrição de 3 aspectos importantes. O escopo da revista, ou seja, a descrição que a própria revista faz daquilo que ela pretende divulgar em termos científicos, que se encontra nas páginas das revistas. Depois apresentar qual é o seu qualis dentro da área médica que vocês escolheram, medicina 1, 2, 3, 4, como foi feito na metodologia de pesquisa 1, e depois escrever brevemente por que esta revista foi a escolhida. Feito esta etapa, então, partimos para a questão do projeto propriamente dito. E inicia-se pela questão da introdução ou justificativa, a gente já viu que são sinônimos, E nesta etapa, o que deve ser abordado? O grupo deve falar a questão do tema, da relevância deste tema, falar do problema que está envolvido neste tema e a importância da solução deste problema. É uma etapa, então, onde você vai divulgar e convencer as pessoas de que o seu projeto é importante, que a sua atuação é importante e despertar o interesse e a curiosidade com relação ao que vem pela frente em termos de trabalho acadêmico-científico. Nesta etapa aqui, geralmente se faz de 2 a 3 slides, com arte conforme o grupo desejar, tendo cuidado com excesso de imagens e principalmente excesso de textos, salvo alguma cópia de uma citação, as frases que aparecem nos slides de uma forma geral não devem ultrapassar 3 linhas, Se vai mais do que 3 linhas, não é recomendado. Então a gente tem que tomar este cuidado, não colocar textos longos, porque a velocidade que a gente lê mentalmente é muito maior do que a velocidade falada, então às vezes o apresentador começa a ler o que está escrito e se é um texto muito longo, a pessoa já leu, já está querendo prestar atenção em outra coisa e a pessoa continua lendo ainda.
Então temos que ser sucintos e valorizar a explicação, os comentários. Até porque o texto que aparece no PowerPoint tem que ser algo de apoio, né, que complemente a fala do apresentador. Feito isso, então, vamos se passar então, 2 a 3 slides. Então, as questões mais pontuais, né? O problema já vai estar sido mencionado, né, anteriormente, né, mas vai ser de uma forma mais genérica. Esta hora aqui que é realmente para apresentar o problema, e o problema deve ser escrito na forma de pergunta, né? Uma pergunta respondível, inclusive. Uma pergunta rápida e direta, né? Do qual também a pergunta pode ser projetada, pode ser lida, porque é uma coisa mais rápida e direta, e comentários deverão ser feitos com relação, né, à pergunta que está sendo posta, né, que é a dúvida de pesquisa, que é o problema de pesquisa. Então, nessa hora aí, realmente é para despertar realmente a curiosidade e dar ênfase à importância da pesquisa. E, né, toda pergunta tem que ter resposta. E, na sequência, né, a apresentação deve ser emendada com as possíveis respostas, né, que existem, né? E aqui as hipóteses elas têm que ter essa junção, esse casamento, essa conexão com a pergunta, né? Não pode ficar uma coisa meio solta, né? Então é interessante, né, que se coloque, inclusive, né, a pergunta de novo aqui, né, numa fonte menor, só para orientar, né, as pessoas que estão assistindo à apresentação. E, em seguida, né, colocar, né, na arte que vocês quiserem, né, as possíveis respostas, né, do qual o grupo deverá, né, deixar claro, né, que existem essas possibilidades de respostas, a gente não sabe qual é a mais correta, e conhecer a resposta mais correta qualifica a prática médica, né? Então seria mais ou menos esta a intenção até aqui do projeto. Então, eu apresentei o projeto na introdução, eu falei do problema, falei das possíveis respostas, né? Eu digo que eu não sei qual é a resposta e eu preciso investigar, descobrir qual é a melhor resposta para conseguir ações mais qualificadas, né? E para isso, então, eu tenho os objetivos que eu quero alcançar. E aqui, então, é simplesmente, né, fazer lá o copia e cola do projeto, colocar aqui o objetivo, né, e evitar de ler, mas explicar, né, a importância de alcançar esse objetivo. O que a comunidade médica ganha ao final do trabalho? O objetivo é isso, né? O que a comunidade médica ganha no final, o que os pacientes ganham, o que a sociedade ganha, né? Então, o meu objetivo é conhecer tal coisa e eu explico. Isso é importante, né? Conhecer tal coisa em função disso e disso. E depois falar, né, que para alcançar esses objetivos, né, eu tenho metas, né, que são os objetivos específicos, que me ajudarão, né, nessa missão principal, que é o objetivo geral. E aí, então, eu apresento os específicos, né, e vou explicando os mesmos, né. Já, inclusive, dando uma pincelada de como eu posso alcançá-los, né. Importante, nessa etapa aqui, não preciso colocar aquela tabela que a gente colocou, que era para dar noção como seria o método depois, certo? Aqui, realmente, são só os objetivos. Então, né, só recapitulando, apresentei, falei qual é o meu problema, minha pergunta, as respostas que eu posso ter, né, e que eu tenho objetivo com toda esta questão que eu estou trabalhando, né. Só que aí eu preciso explicar melhor, né, deixar claro alguns pontos de vista, alguns conhecimentos que são mais específicos desse trabalho, e eu quero socializar, né, com toda a turma, com toda a comunidade médica e científica. Aí que entra a parte, então, da revisão da literatura. Importante que, né, para cada um dos subtítulos que foram construídos, tenha pelo menos um trecho do artigo. E o trecho do artigo tem que ser, né, desculpa, não é o trecho do artigo, né, o trecho do texto que vocês escreveram com a devida citação, né? Então vocês podem pegar um trecho lá da revisão de literatura do projeto, fazer a cópia desse trecho e colocar nesta apresentação, mas sempre respeitando a questão, né, da citação, né? Então cada trecho tem que ter a citação e você vai explicar, né, esse trecho, a citação, com conexões com as dúvidas existentes, com conexão com a importância da solução do problema. Tem que funcionar dessa forma, né? Então aqui é um mini curso que vocês vão ter que dar com citações, né, com as referências, né? Não é nada de voz da cabeça, tudo é citado, né? E aqui, né, vai variar bastante, né? Então nós temos em média 6 subtítulos, né?
Então pode variar, né, de até 6, né? Se a pessoa quiser colocar um slide para cada subtítulo, pode também, né? Mas é importante sempre manter a conexão com o que foi falado anteriormente. Então aqui, né, um espaço mais amplo para entendimento. E uma vez que se entendeu, né, mostrou o estado da arte, né, o que é tais termos e outras situações, importante já pensar nessa apresentação, né, de explicar coisas que virão, né, a seguir, que está relacionado à metodologia. E a metodologia, então, como que ela vai funcionar, gente? Ela é o momento mais importante, né, que talvez gaste menos slide, mas é o momento mais importante, que aqui a explicação tem que ser, né, bem detalhada, né, uma explicação bem com raciocínios, né, mostrando, né, passo a passo e a lógica para responder a pergunta. A minha sugestão, né, é que coloque, né, a pergunta novamente aqui para que quem estiver assistindo saber, né, que eu tenho uma pergunta, que eu tenho possíveis respostas e que eu vou encontrar, né, a resposta, a melhor resposta entre 3 ou 4 que eu elenquei, através, né, de um processo que é um método de pesquisa. Aí, neste momento, tudo que está no item 8 do projeto tem que ser, né, apresentado. Pode ser com slides específicos, mas pode ser também mais direto, indo para a apresentação do highlight. Então, na hora que eu explicar o highlight, eu tenho que trazer todos os aspectos, né, éticos da pesquisa, tudo aquilo, critério de inclusão, exclusão, tudo aquilo que está no item 8 da metodologia de pesquisa, né? E para ser mais dinâmico, né, imagens, explicação do highlight, né, para que a plateia entenda. E, gente, façam esse link, né, entre o que eu vou fazer passo a passo, olhando o prontuário, né, fazendo a descrição de um caso, aplicando o questionário. Tudo isso aqui, gente, tem que estar conectado com a pergunta, para fazer sentido, porque não a gente se perde na apresentação e não consegue mais se conectar. E isso é função, né, da apresentação. Então eu vou fazer isso, eu vou explicar então como é que eu vou responder a minha pergunta e escolher a minha melhor resposta. Daí eu vou dar alguns detalhes em seguida, né? Então aqui eu dou um print do questionário, um print de banco de dados, né? Vou dizer qual é a marca do prontuário, né, médico que está sendo utilizado, alguma informação para dizer que eu vou tirar isso, um print do roteiro de pesquisa que foi feito, né? Tudo isso, né, sendo então, né, apresentado nesse momento. Aí, na sequência, os resultados esperados, que é aquele texto, né, com algumas questões que podem ser acrescidas, né, ao longo do projeto, mas só para apresentar aqui, né, dando ênfase principalmente ao que é de diferente, né, em termos de resultados esperados. Depois um texto, né, mais geral, assim, que é uma síntese de tudo, né? O que vocês querem, né, qualificar na prática médica com esta ação? Então, o que vocês querem que uma pessoa lendo o artigo de vocês tenha uma ação melhor, diferente, em prol do seu paciente, em prol do sistema de saúde, em prol, né, da sociedade de uma forma geral? O que vocês querem, né, a começar por vocês, futuros médicos, né, farão, né, de melhor, né, e que vocês querem divulgar isso, né, pela revista e tudo mais. Então, essa é a parte. Daí, citar congressos em vistas, né, dá uma pesquisada, veja algum congresso que vale a pena submeter. Vamos criar esse hábito. Pode ser o CONSEAM, pode ser qualquer congresso, mas temos que criar esse hábito de divulgar os conhecimentos, né, que são bem interessantes da turma. O cronograma por semestres é só um print e situar o momento que está e fazer um resumo do que vem pela frente, né? Então aqui é básico, é rápido, certo? E, né, só mostrar um slide com as referências, não precisa nem citar nada, né? Só dizer que, né, foi feito um trabalho bibliográfico em cima disso. Então esta é a atividade, né? Também o banner, né? O banner acaba sendo uma síntese também, o template está disponível também para vocês fazerem a atividade. Então, né, basicamente é isto que deverá ser feito, né? A apresentação então tem que ser feita desta forma e desta maneira, prazo de 15 a 20 minutos, tá? Então tem que ter cuidado também com essa questão do tempo, certo? Qualquer dúvida, então, gente, entre em contato, fico à disposição de vocês, ok? Um forte abraço.